Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Reinaldo Tavares, do Instituto Pesquisa e Memória Pretos Novos. Retornando aqui no nosso curso do módulo Arqueologia da Diáspora Africana, do curso de pós-graduação em História da África e Culturas Afro-Brasileiras. Primeiramente, desejo a vocês um bom dia. Se vocês escutarem aí barulho de cachorro, barulho de galinha, barulho de passarinho, barulho de obra, é porque eu estou aqui na minha casa, aqui em Nova Friburgo, gravando esse vídeo para vocês. Estamos aqui isolados em função dessa pandemia aí de coronavírus que chegou no Brasil. Inclusive, eu peço a todos vocês que evitem sair de casa, fiquem em casa, continuem os seus estudos em casa e qualquer dúvida, posta aí pra gente, que a gente vai entrar em contato com vocês e tirar dúvidas de vocês, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre a arqueologia da diáspora africana e a sua relação com as religiões de matriz africana. Como é que o arqueólogo como eu, ou como é que o historiador, pesquisador, vai lidar diretamente com as religiões de matriz africana no seu processo de estudo, no seu processo de pesquisa? Isso levando em conta, é claro, as pesquisas de arqueologia. Bem, primeiramente, temos que definir o que são religiões de matriz africana. Como é que elas se comportam no Brasil. Elas são religiões africanas ou religiões brasileiras? Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que todas elas são brasileiras. Dificilmente eu tenho um culto africano diretamente no Brasil. O que nós conhecemos como candomblés, xangôs, batuques e algumas variantes traçadas entre elas, inclusive com a própria Umbanda traçada, são religiões que nasceram aqui no processo da diáspora africana. No caldeirão da diáspora, quando vários povos aqui se reuniram, dentro das senzalas, dentro das comunidades, traços das religiões ancestrais africanas vieram para cá e aqui, então, se misturaram. Então, nasceu aqui formas de religião com um olhar para a África, mas realizadas no Brasil. Essas são as nossas religiões de matriz africana. Então, os candomblés, em todas as suas vertentes, Xangô, Batuque e outras variantes que olham para a África, elas são, apesar dessa tradição cultural africana muito forte, elas são feitas aqui no Brasil. O que a gente encontra no continente africano é um pouco diferente, não muito, em alguns casos, do que aquilo que é praticado aqui no Brasil. Então, já sabemos que temos dois tipos. Aquelas que olham para a África, que nós falamos agora, e aquelas que nasceram aqui e olham para o Brasil, diretamente. Para essa nós temos aí, chamamos de Umbanda. A Umbanda, ela nasce aqui no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no início do século XIX, no início do século XX, desculpa aí a falha, com o médium Zé Zeferino de Moraes, a Umbanda que a gente conhece, na verdade, a gênese da tradição umbandista que a gente conhece aqui, muito embora a palavra Umbanda já era comum no dialeto dos africanos aqui no Rio de Janeiro, que estavam aqui. As práticas que a gente conhecia como macumba carioca, casas de ler sorte, são práticas umbandistas, mas que não tinham essa gênese de religião ainda no Brasil. Isso nasce, a Umbanda ela nasce através do espiritismo kardecista. Não podemos esquecer que o Zé Zeferino de Moraes, ele a princípio, ele se manifesta um caboclo das sete encruzilhadas, dentro de um centro espírita kardecista, aonde o caboclo das sete encruzilhadas então se apresenta durante a sessão e exorta a todos que estão ali pela prática da caridade, do amor, da fé, e da humildade. E diz que ia formar uma nova religião chamada Umbanda, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na residência do médium. E assim foi, e assim aconteceu. A diferença da Umbanda, tradicionalmente, para o candomblé, é que o candomblé vai cultuar, candomblé, xangôs, batuques, vão cultuar os deuses africanos.
as divindades africanas, né? Cada panteão africano está ali representado, né? Dentro do girê, dentro da dança dos orixás, né? Ou dos iquices, assim como em muitos casos também se apresentam. E quanto à Umbanda, ela vai se apropriar dessa relação africana, vai se apropriar também do catolicismo popular, da adoração aos santos popular, né, do catolicismo, de práticas de mediunidade e incorporação trazidas pelo próprio kardecismo para o Brasil, processo de mediunidade, e aqui vai misturar isso tudo e vai trabalhar. É uma região que vai se formar aqui no início do século XX, ela vai ter a sua pujança, né, nos anos 50, anos 40, né, e vai estourar realmente com uma religião com características nacionais, características brasileiras, na década de 60 e 70. E até hoje está aí, firme e forte, a Umbanda. Então nós já temos a Umbanda, então ela olha para o Brasil, né? Ela se relaciona com as religiões que estão no Brasil, ela se relaciona com a cultura que está no Brasil, enquanto o Candomblé, ela olha para o continente africano. Ela tem um olhar dela marcado lá nas tradições ancestrais e nas tradições que ainda, é claro, existem lá. Não podemos esquecer, né, que temos hoje em dia um processo de queturização, onde o culto da África Ocidental ela engloba realmente toda aquela característica marcante, né, que a gente tem nos candomblés e nos xangôs. É claro que também temos candomblés de Banto, né, esses também com as suas tradições, com os seus iquices, né, e temos o candomblé Jeje, também com as suas relações de deuses também, todas elas se respeitando entre si e se relacionando entre si. Como é que nasce essa religião no Brasil? Ela nasce na senzala, ela nasce nas comunidades. Imaginamos que num navio negreiro tenha chegado gente de todo o continente africano, né? Eu num local, numa senzala, todos eles se reuniam e ali tinham as suas práticas religiosas. Quando a gente junta culturas, mesmo que sejam culturas distintas, é claro que essa relação, esse casamento cultural vai ocorrer. Então você tem hoje traços que são muito marcantes no candomblé, que não são realmente oriundos, né, oriundos diretamente das nações africanas que estavam presentes lá. Em alguns cultos eu tenho presença forte do cristianismo, com os santos ainda pendurados nas paredes, claro que tem a associação dos orixás com os santos, né? Eu tenho locais onde eu tenho branco, vestido, branco do Islã, né? Vestido, onde as pessoas botam o branco sagrado, né? Que também é uma característica do islamismo, né? E tem aí, é claro, que as práticas de cada povo africano que chegou aqui no processo de diáspora, também bem relacionadas, inclusive com deuses locais hoje, habitando o mesmo panteão, né? Bem, então nós sabemos que o candomblé, Xangô, batuque, os candomblés, os xangôs, os batuques, que são plurais, né, e algumas variantes traçadas entre eles, olham para o continente africano e buscam lá as suas referências, enquanto a Umbanda tem a sua referência aqui no Brasil, né? A Umbanda aqui, ela diretamente não vai cultuar o orixá, ela vai dizer que os orixás são raios e emanações do Deus cósmico, do Deus cristão, né? Para eles, para a religião umbandista, só existe um Deus, que é o Deus cristão, Jeová. Só que ele, com uma roupagem, né, que engloba essas religiões, aonde esse Deus, como se fosse um facho de luz sobre a humanidade, ele passa por um prisma cultural, e esse prisma, com as suas cores, vão dar a cada uma delas os orixás. Então eu não posso entender pela visão umbandista, eu não posso entender o mais velho se eu não entender o mistério de Oxalá. Eu não posso entender, né, os conflitos e a resolução dos conflitos através da força se eu não entender Ogum, que seria o orixá das guerras, o orixá da tecnologia, do aço, né? Eu não poderia
entender aquilo que fosse a maternidade se eu não passasse pelas Iabás, ou seja, pelos orixás femininos. Não poderia entender o que é ser uma mãe se eu não entendesse o mistério, né? O mistério de Oxum, o mistério de Iemanjá, né? Eu não poderia entender as crianças sem a Ibejada. Não poderia entender a sabedoria do velho sem Oxalá, sem Nanã. E assim, não se pode entender a morte, a transformação da doença, tão presente nos dias de hoje, sem entender o Baluaê e sem entender, né, Chapanã. Né? Então, eu não poderia trabalhar com os orixás sem entender essas relações. Bem, então vamos lá. Então, já sabemos que isso tudo se formou no processo de diáspora, se formou através das eras, das décadas, é claro. Né? E será que a prática ancestral africana dos escravizados pode ser definida pelas práticas de religiosos atuais? Algumas sim. Porém, a gente sabe que não dá para se utilizar tudo. Porque aquilo que estava sendo feito para os africanos no século XIX, muitas coisas foram esquecidas, muitas coisas não foram apropriadas, né? Muitas não deixaram registro, muitas coisas foram inventadas no Brasil. Então tem que ter um certo cuidado quando a gente pegar um artefato ou pegar um contexto arqueológico e tentar definir aquilo com relação ao que nós temos hoje. Seria muito simples eu chamar uma Ialorixá ou um Babalorixá, né, das regiões de matriz africana, e chegar num sítio arqueológico e o senhor pode interpretar isso aqui. Ele vai interpretar de acordo com o que ele sabe hoje, de acordo com a cultura que ele recebeu hoje, até porque ele é um ser do tempo presente. Mas nem sempre aquilo que ele diz que é do grupo religioso dele, que é da tradição dele, vai se refletir aquilo que era feito no século XIX. Então tem que ter um certo cuidado com isso. Muitos erros têm sido cometidos por isso. Pessoas que afirmam que existe que aquilo ali pertence a uma tradição religiosa e quando a gente vai estudar a fundo não pertence. Né? Então temos que ter esse cuidado. Aquilo que era visto no século XIX nem sempre é apropriado para aquilo que está praticado no século XX. Porque a cultura, ela roda, ela se relaciona. Os tempos, né, elas sobrepõem práticas, são assimiladas algumas práticas, outras são esquecidas. A cultura é muito viva, isso a gente não pode esquecer. Né? Então, que cuidado o arqueólogo deve ter nessa relação? Primeiro, não interpretar nada sem a rigorosa observação científica e sem entendimento do conceito, né? E do contexto que está ali. Não podemos esquecer que a arqueologia é ciência. E ciência não se faz por fé. Ciência se faz por aquilo que posso provar, que eu posso mostrar. Então, o cientista, o arqueólogo como cientista, ele tem que realmente catalogar, ver, examinar, ver o contexto, não perder nada daquilo que existe ali, daquele contexto. Né? Depois interpretar aquilo de acordo com a mentalidade do homem daquele período, do ser humano daquele período, ver quais são os tipos de religiões e de práticas culturais que estavam preservadas naquele período, e nunca, é claro, chegar e chamar uma pessoa do século XXI, né, para interpretar algo conforme a sua cultura dos dias atuais. Isso é um erro, tá? Outra coisa, né? Não ligar diretamente as práticas antigas às religiões atuais. Muitos cultos foram esquecidos. Muitos cultos foram transformados. Né? Não podemos esquecer isso. Aquela prática que existia na África nem sempre vai se refletir hoje, nos dias atuais. E, claro, isso é comum em todas as religiões, inclusive no catolicismo, inclusive nas igrejas protestantes. Ok? Um abraço para vocês. Vamos pensar sobre isso. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Aqui é o professor Reinaldo Tavares, Estudo, Pesquisa e Memória Pretos Novos. Um abraço, fiquem em casa, não corram risco.